Estamos de volta com o último bloco do grande debate, mais um assunto por aqui. O presidente Lula disse em tom de brincadeira que pretende levar um pé de jabuticaba e maracujá para acalmar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ouvir. Agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pezinho de jabuticaba para o Xi Jinping, vou tentar levar um para o Trump para acalmar ele, dizer para ele que jabuticaba é calmante, sabe? Levar maracujá. Porque sabe o que acontece? O Brasil tem um potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar. Deputado, se jabuticaba é calmante ou não, não sabemos. Deputado Lindbergh, mas essa fala e outras do presidente Lula, ele acaba arriscando essa relação com os Estados Unidos? Não é o contrário, Juliano. O problema da relação com os Estados Unidos é o boicote, o trabalho contra o Brasil feito pela família Bolsonaro. O presidente hoje falou que ia levar uma jabuticaba para o Xi Jinping e para o Trump, para o presidente da China também. Na verdade, o Lula desfez toda a confusão gerada pela família Bolsonaro. Vocês se lembram aqui da ida do Eduardo Bolsonaro para fora do país, da chantagem. Não podem julgar meu pai, lei Magnitsky, tarifas de 40% para vários setores, prejudicando a economia. Era quase um sequestro do Brasil. Olha, na história do Brasil nunca teve uma força política como o bolsonarismo, em que eles carregam a bandeira norte-americana para as ruas, protestar no dia 7 de setembro com a bandeira enorme dos Estados Unidos. Nós temos a posição deles, é de bater. O Bolsonaro tem aquela foto histórica, batendo continência para o Trump. Então não é um problema do Lula aqui de falar de jabuticaba. O problema é a conspiração deles o tempo todo, tentando criar confusão, tentando prejudicar o Brasil. O Lula, no final do ano passado, conseguiu naquele encontro com o Trump, tirou a lei Magnitsky, tirou as tarifas, mas aí eles voltam. Flávio Bolsonaro, esse quer ser candidato a presidente do Brasil, disse na CNN, numa entrevista na CNN, no dia que os Estados Unidos e o Trump estavam bombardeando aqueles barcos na Venezuela, no Mar do Caribe, ele escreveu um Twitter para o secretário de guerra dos Estados Unidos dizendo o seguinte: venham bombardear aqui no Brasil, barcos na Baía de Guanabara. Então, a verdade é essa. A gente tem uma turma que fica tentando conspirar, tentando atrapalhar o Brasil, tentando criar cada vez mais confusão com os Estados Unidos. Isso é muito perigoso. Eu falo, Eduardo Bolsonaro, Flávio, se comportam como traidores da pátria. Agora o Flávio Bolsonaro foi nos Estados Unidos e foi lá no discurso abertamente, dizendo: nós queremos entregar as terras raras para vocês. Não pode ser. Então, é esse tipo de gente que a gente está enfrentando. O que o presidente Lula fez foi desmontar todo esse crime contra os interesses nacionais que essa família Bolsonaro fez durante todo o ano passado. Deputado Lucas Redecker, para a gente encerrar essa edição do Grande Debate, Lula arrisca a relação com os Estados Unidos? Eu acho que é tão irrelevante essa fala do Lula que isso não arrisca. A imprensa internacional ela nem pautou esse tema, esse assunto da fala do Lula. Eu acho que o Lula fala muito mais para dentro do Brasil, buscando algo como dar um recado de soberania, porque quando se deu o debate do tarifaço no mundo inteiro, que os Estados Unidos começaram a incluir tarifas, né, em todos os países, e o Lula revidou ao Trump, foi o momento em que o Lula mais cresceu nas pesquisas, trazendo esse discurso de soberania. E o Lula tem essa condição de tentar fazer algumas falas descontraídas e muitas vezes elas não dão muito certo. O Brasil é um país conhecido como um país que, em termos da diplomacia, é um dos mais avançados, que tem mais relações diplomáticas com todos os países, historicamente.
nós temos isso, né? E essa é uma característica do Brasil, é um país que não entra em conflito, é um país que tem a condição de autonomia nas negociações, é respeitado nas negociações. Eu entendo que essa fala, na minha avaliação, ela não é uma fala feliz, mas ela não tem nenhum impacto relevante na política internacional ou que ela vá fazer, vai ter alguma interferência na relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil, que tem mais de 200 anos aí de relações construídas. Entendo que é muito mais uma pauta política, porque recentemente nós tivemos essa circunstância aí de um delegado, de um servidor da Polícia Federal que estava no ICE dos Estados Unidos, retirado pelos Estados Unidos, houve a reciprocidade do governo brasileiro, reciprocidade essa que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, e que eu entendo que é algo importante a reciprocidade nas ações da diplomacia internacional, né? Os países, eu acho que eles têm que ter sua autonomia e têm que conseguir ter suas posições claras. Agora, eu não vejo, Juliana, em condição alguma que isso vai interferir. Eu acho muito mais um recado interno, político, do que qualquer outra coisa sem relevância em relação às negociações internacionais.